Ana, então vamos contar um pouco para os nossos ouvintes o que a sua coluna vai oferecer. Vamos lá. Antes disso, a sua trajetória e quem é a Ana Letícia Matos? Bom, vamos lá. Sou mineira de BH, mineira da Gema mesmo. Eu, de origem, tenho como formação direito, então fiz graduação, pós-graduação, mestrado. Eu dei aula, tenho alguns livros publicados na área, sou concursada pública federal, trabalho na Defensoria Pública da União. Paralelamente a isso, há 15 anos, eu iniciei um desenvolvimento de um trabalho no ramo de moda e estilo. E hoje eu tenho um ecossistema, que é o Poder do Estilo, onde eu trabalho com imagem pessoal, comunicação de estilo e estratégia para negócios, dando mentoria, treinamentos e cursos nessa área. Conte-me um pouco sobre a importância disso no mercado de trabalho, Ana, porque afinal de contas essa é a chave que a gente pretende explicar a partir da sua coluna. O quanto isso tem peso hoje em dia. Exato. Bom, assim como a gente fala em capital social, né, que é o capital investido pelos sócios no momento de constituição de uma empresa, a gente fala também de capital visual. O capital visual nada mais é que a percepção de valor que as pessoas têm sobre nós. E é a habilidade que a gente tem de usar expressões corporais, a gente tem de usar as nossas roupas, o nosso tom de voz, o nosso gestual, acessórios, corte de cabelo, para atingir os nossos objetivos pessoais e profissionais. Existem estudos, né, e a gente aqui acredita em ciência, que falam que pessoas que têm habilidades sociais, que sabem usar isso, que até existe um livro chamado Capital Erótico, que seria mais um desses capitais, assim como existe capital visual, capital social, capital cultural, capital econômico, também tem o capital erótico ali do lado do capital visual, que pessoas que sabem usar esse capital erótico da maneira correta, elas conseguem ter, em média, no mínimo de 15% a 20% a mais em termos de remuneração e faturamento. Então, não só estatístico, mas na prática a gente vê isso a todo instante, atendendo tantas pessoas o tempo todo e vendo resultado sempre relacionado a isso. Você, eu estou tomando a liberdade de chamá-la assim, Claro. Ana, mencionou um ponto que, claro, nos causa espécie por estarmos no rádio, que é, para além das competências visuais, também o tom de voz tem um impacto e a maneira como você se expressa. Como é que isso acontece? O tom de voz. Bom, a gente fala por exemplo, quando a gente está falando de alguém que está aqui, né, na narração de uma coluna ou de uma notícia e tudo mais. A gente está falando de palestra, a gente está falando de reuniões, a gente está falando de apresentação de projeto. A todo instante a gente tem que trabalhar o manejo, inclusive do nosso tom de voz, para conseguir a percepção que as pessoas tenham de nivelamento mesmo para chamar a atenção. Então, assim, é mais um elemento, junto a tantos outros, que compõem esse capital visual que impactam diretamente no nosso sucesso pessoal e profissional. Aí, Ana, minha pergunta é, eu devo ser uma pessoa na vida pessoal com um estilo e na vida profissional com outro estilo? Essas coisas devem ser casadas, né? Não é para todo mundo ter um guarda-roupa separado para as duas coisas. Certo. Mas me parece que criar um ecossistema para a própria vida de modificação faz algum sentido prático. Ou não? Trabalho é trabalho, vida pessoal tem de ser uma coisa separada. Bom, a gente está falando de adequação e, acima de tudo, coerência. Quando a gente está falando de um blazer é uma peça muito bem-vinda, né? A gente vê muito em ambientes corporativos que trazem uma certa autoridade, até um certo poder. Mas será que um blazer faz sentido num ambiente de praia? Então, a adequação é palavra de ordem. A gente tem que saber exatamente qual é a intenção por trás da imagem ao fazer cada escolha. O que eu quero passar? Eu quero passar um distanciamento? Eu quero passar uma sobriedade, uma formalidade? Um blazer vai cair muito bem. Mas será que se você estiver ali num momento de gerenciamento de crise, você quer isso? Ou você quer alguma coisa para aproximar? A gente vê muito aí na televisão, no rádio também, muita questão relacionada a gerenciamento de crise. E a gente sabe que definitivamente as pessoas não usam blazer. A gente nem dá para entrar nesse mérito aqui agora de tantos casos nesse sentido. Então, sim necessário a gente pensar em coerência, porque a gente não consegue peitar, viver vidas que não são reais, e isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, mas a gente tem que pensar sim em adequação. Então, por exemplo, se o meu estilo é um estilo um pouco mais despojado, básico, esportivo, está tudo bem, cada estilo tem o seu ponto máximo. A gente tem que pensar que se a gente está num ambiente corporativo, a gente fala de uma engrenagem que já existe. Então, a gente é uma pecinha de uma engrenagem que já existe e a gente tem que fazer rodar. Então, é necessário, sim, a gente se adequar, mas, obviamente, com
com esse mergulho interno, nesse autoconhecimento, você vai saber como você pode fazer uso disso sem ferir a sua essência. Eu entendo que, claro, há coisas muito diferentes para homens e mulheres, porque homens tendem a imaginar que a vida se resume a uma calça jeans, uma camisa azul, não à toa eu estou usando a minha, e ter um blazer para eventualidades. Mas que a construção feminina, muitas vezes, está muito mais complexa, ela tem uma variedade muito maior. Mas assim, eu também olho por alguns amigos que já estão aderindo a perspectivas mais modernas, dizendo, olha, eu prefiro usar uma coisa mais entrecortada. Hoje você fala das calças retas e da skinny como se fosse uma coisa mais trivial, e você diz, pô, tem jeito de também sermos um pouquinho mais evoluídos, né? Isso está pesando muito nas empresas também, para homens especialmente? Claramente. E, assim, é interessante a gente ver isso, né? Porque existia-se ali uma crença limitante, até de que moda era futilidade, moda era para mulher. E a gente não está nem falando de moda, a gente está falando de estilo, é botar para fora aquilo que a gente é e tirar o máximo proveito daquilo. Então, hoje, isso já permeia o universo masculino com muita clareza, com muita tranquilidade e em volume mesmo. E é interessante ver isso porque, certamente, teve muito papel das mulheres de mostrarem isso em casa e talvez até mesmo de abertura da cabeça dos homens de perceberem como isso impacta, influencia, porque é nítido, é claro, e isso, para quem convive, né, um pouco mais de perto, consegue perceber isso sem muito esforço. E para as mulheres também, vou aproveitar e perguntar assim também. Porque, querendo ou não, também as mulheres são bem mais cobradas. Aí tem algumas dicas, assim, por exemplo, armários cápsulas. Bom, o armário cápsula, eu particularmente não sou a maior apreciadora do armário cápsula para o nosso contexto, por quê? Peraí, eu vou te interrompendo para eu entender primeiro o que é o armário cápsula. Porque, assim, Vamos começar a entender. Eu fiquei um pouco perdido na conversa do armário cápsula. O armário cápsula, para a gente resumir bem, é um armário que foi desenvolvido para ter ali, no máximo, entre 37 e 41 peças e que você consegue fazer uma transição de acordo com cada estação. Por que eu não sou grande fervorosa do armário cápsula? Sim. Porque ele foi criado no contexto europeu. No contexto europeu, a gente tem estações muitíssimo bem definidas. Então, ali, a gente consegue ter um armário cápsula que funciona para toda estação, para todas as 4 estações. O que significa que a gente tenha uma margem grande ali de uso. No nosso contexto, onde a gente eventualmente tem 4 estações no mesmo dia, se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, até BH, de vez em quando. Se a gente pensa em São Paulo, que você acorda com frio, tem garoa, tem chuva, calor, no final do dia, vento e tudo mais, esse não é a logística do armário cápsula não é tão aplicável para o nosso contexto. Em tese, é muito interessante. E eu acredito muito na ideia de que você não precisa de ter muito para ser abundante, porque muitas vezes a gente tem um armário abarrotado e quem nunca ouviu, não tenho nada para vestir. Ah, sim. Quem nunca ouviu, quem não tem uma mulher em casa é porque não ouviu isso. Então, assim, o que eu falo? Quem não vê, quem não enxerga, não tem. Se eu não vejo a minha roupa, se ela está ali abarrotada, num guarda-roupa lotado, eu não consigo fazer uso, pensar numa criatividade ali de trabalhar vários looks diferentes e tudo mais. Então, não é que eu sou contra a ideia. A ideia é valiosíssima e eu aplico isso na minha vida. Mas o armário cápsula, em sua inteireza, ele merece adaptações para o nosso contexto brasileiro. Ana, eu vou perguntar sobre um mote que está aqui na sua página, inclusive, de transformar o poder em uma estratégia de negócio. Eu fico morrendo de medo de saber exatamente por qual caminho a gente faz isso, né? Você está dentro de uma empresa, você está pensando na sua função, tem gente que almeja subir de cargo, tem gente que quer ficar no mesmo, tem gente que quer trocar de trabalho, tem gente que está iniciando carreira. Isso precisa ser ajustado a todo tempo, não é criar um personagem único, abrir uma via e seguir com ele. Bom, na verdade, não existe uma fórmula para isso, existe contexto e intenção. Então, vai depender individualmente, obviamente, de cada pessoa. Por quê? Porque talvez a sua intenção seja ficar aqui e não sair mais daqui do cargo que você está. Talvez a sua intenção seja atingir o nível máximo dessa empresa. Então, o que a gente fala muito, existe um conceito chamado cognição indumentária, que veio da cognição incorporada, que fala que aquilo que a gente veste, que, na verdade, o nosso corpo ele está comunicando o tempo todo para o nosso cérebro. Então, se eu me visto de uma forma que eu me sinta bem, confiante, potente, poderosa, eu vou transmitir isso no meu dia a dia. Isso funciona, por exemplo, quando a gente coloca a pessoa, né, profissional, coloca um jaleco, ele se torna mais atento. Quando a pessoa coloca uma roupa de atividade física, ela fica mais ativa e mais propensa à atividade física.
Quando eu coloco um blazer, eu me sinto mais poderosa, com mais autoridade. Então, a gente fala, vista-se para o cargo, emprego ou vida que você quer, e não para o que você tem, porque aquilo, você vai introjetando aquilo na sua essência, que é um comportamento que vai te levar a esse sucesso. E parece muito palavra bonita, né? Ou às vezes até um jargão e tudo mais, mas a gente vê isso diariamente acontecendo. Diariamente. Diga, Carol. Não, eu queria saber também que muito tem se falado sobre coloração pessoal. Isso. Isso realmente ajuda? Eu queria saber mais se ajuda mesmo para o propósito da pessoa. Certo. E explicar também o que é coloração pessoal, porque nem todo mundo sabe. Né? Eu Exato. mesmo tô de fora dessa Eu vi a cara do Guilherme. É mais um conceito para minha lista do que eu vou aprender na Tá coluna com a Ana vendo? Letícia. Aqui nós somos cultura. Eu já Bom, fiz a minha. Vamos lá. Análise de coloração pessoal é uma das muitas ferramentas que nós temos na consultoria de imagem e estilo. A análise de coloração pessoal é estudar a sua pele, entender o subtom, entender se você tem um fundo quente, se você tem um fundo frio. Nós temos paletas de cores e aí você vai ser direcionado para qual é a sua paleta especificamente. O que significa que tem determinadas cores que vão harmonizar melhor com você, com a sua pele, do que outras. Ou seja, às vezes a gente coloca uma roupa que não é da nossa paleta, a gente vai para o espelho, a gente se sente com mais olheira, com mais manchas, com um olhar mais cansado, e o contrário acontece. Você, ali estando, usando a sua paleta natural, você se sente com mais viço, com mais energia. Isso é nítido, isso é claro, isso funciona. No entanto, eu, como uma profissional que trabalha com isso há quase 15 anos, eu não sigo exclusivamente a minha paleta de cores, salvo em situações específicas. Porque a paleta, análise de coloração pessoal, ela é apenas uma ferramenta que a gente tem. Porém, a gente também tem a cognição indumentária que eu acabei de falar, que às vezes o preto não está na minha paleta, mas eu me sinto tão bem com ele que isso vai reverberar de uma forma mais positiva. Então, na consultoria de imagem e estilo, o estilo se sobrepõe à análise de coloração pessoal. E, independentemente disso, se você quiser seguir a sua paleta, tem muita gente que fica presa à sua paleta, uma coisa importante, apenas esse quadrante, mais ou menos entre o peito e o final, né, da cabeça, ou seja, o nosso rosto é que impacta. Então, se você quiser colocar uma roupa que não seja da sua paleta, na calça, no cinto, ali na parte de baixo, não vai impactar em nada, apenas aqui. E a gente consegue fazer correções, como uma maquiagem, um batom, um acessório, um lenço, para fazer essa correção mesmo, se você quiser usar uma cor que não seja da sua paleta. Portanto, é só uma ferramenta para nos dar possibilidades, jamais para nos engessar.